Olá, caros alunos do SERS. O meu nome é Daniele Facchini, eu sou professora de Direito do Trabalho e estarei conversando com vocês a respeito de um tema muito importante para os seus concursos. Vamos tratar da Lei Complementar 150 de 2015, que veio regulamentar aí os direitos dos empregados domésticos. É a nova lei dos empregados domésticos. Então, vamos lá? Temos que deixar muito claro que na Lei Complementar 150 de 2015, hoje ela deixa para nós muito claro quem é o empregado doméstico em relação aos dias de trabalho, com a diferença entre diarista e empregado doméstico. Ou seja, na Lei Complementar 150 de 2015, nós temos lá que será considerado empregado doméstico aquele que cumpra todos aqueles requisitos para ser empregado doméstico, mas que trabalhe mais de 2 dias por semana, ou seja, aquele dilema entre diarista e empregado doméstico, agora está bem claro quem é o empregado doméstico, quem é diarista. Então, aquela pessoa que trabalha 3 vezes na semana na residência, cumprindo os requisitos para ser considerado empregado doméstico, não é diarista, e sim empregado doméstico. Assim como aquela pessoa que trabalha 2 vezes na semana na residência, ela sim pode ser considerada diarista. Essa é uma diferença bem importante, porque nos nossos concursos podemos ter pegadinhas colocando quem trabalha até 3 vezes por semana é considerado diarista? Não, quem trabalha até 2 vezes por semana é diarista. Esse era um dilema frequente quando íamos discutir em relação ao trabalhador doméstico, certo? Vamos para os direitos regulamentados pela Lei Complementar 150 de 2015, tema que eu julgo muito importante pela relevância social que nós temos em relação a esse assunto, porque os empregados domésticos são muito importantes. Não que os outros empregados não sejam, mas os outros empregados já tinham seus direitos regulamentados. E os empregados domésticos eram como se fossem empregados que tinham menos direitos, porque realmente eles tinham vários direitos suprimidos e que hoje a Lei Complementar 150 de 2015 veio deixar aí evidente que esses direitos são resguardados aos empregados domésticos. Vamos lá para o primeiro direito, jornada de trabalho. A jornada de trabalho do empregado doméstico hoje é regulamentada tendo a jornada de 8 horas diárias e no máximo 44 horas semanais. Aquilo que exceder a essas horas será considerado horas extras e o empregado doméstico irá receber por essas horas extras. Então, jornada de trabalho de apenas 8 horas diárias e 44 semanais, primeiro direito que nós falamos. E aí que eu já fiz um elo. Hoje o empregado doméstico tem direito a receber pelas horas extras e essas horas extras terão um acréscimo de 50% do valor da hora normal. Antes, o empregado doméstico poderia trabalhar das 7 às 7, sem intervalo e sem horas extras. Ele não recebia pelas horas extras trabalhadas. Hoje, toda hora que extrapolar as 8 diárias, o empregado doméstico receberá com acréscimo de 50%, como os demais empregados. Como eu acabei de dizer aqui também, o empregado doméstico tem direito ao intervalo ali entre a jornada, ou seja, dentro da mesma jornada de trabalho, ele terá o direito a um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Não adianta o empregador tentar fraudar e fazer com que o empregado trabalhe 7 horas seguidas e depois ele saia 1 hora mais cedo colocando como intervalo. Não. O empregado doméstico tem direito a um intervalo para a refeição ou repouso. Aquele intervalo que pode ser de 1 hora até 2 horas para ele descansar e fazer a sua refeição. Aí também é um dilema com os empregadores. Por quê? O empregador diz assim, mas eu já contrato a minha empregada doméstica para fazer o meu almoço, como que eu darei intervalo para o almoço da minha empregada doméstica? Não interessa, é direito do nosso empregado doméstico. Então, o empregador irá adaptar ali a sua rotina e colocar um horário de intervalo para essa empregada doméstica ou empregado doméstico. Então, nós falamos aí da jornada de trabalho de 8 horas, do direito às horas extras e do intervalo intra-jornada para refeição ou repouso.
Posso contratar uma empregada doméstica ou empregado doméstico para trabalhar em regime parcial? Posso ter um empregado doméstico que trabalhe para mim meio período. Esse meio período é correspondente a 25 horas semanais e este empregado, que trabalhará em regime de tempo parcial, também receberá proporcional ao seu trabalho. No caso, até 25 horas semanais, eu poderei pagar metade do salário devido ao empregado, que trabalha 44 horas semanais. Direito importante e regulamentado. Quem trabalhar apenas 5 horas por dia ou que seja distribuído em 25 horas semanais, visto que o empregado doméstico também pode trabalhar aí aos sábados, desde que se limite até 4 horas apenas. Não podemos extrapolar a jornada semanal de 25 horas semanais para ser considerado empregado em regime de tempo parcial, e esse empregado também receberá proporcionalmente metade do salário referente ao empregado doméstico. Outro direito muito importante: não podemos mais contratar empregados para exercer a função doméstica que sejam menores de 18 anos. Menor de 18 anos não pode ser empregado doméstico. A contratação é proibida. Controle de jornada. Hoje, o controle de jornada é obrigatório para os empregados domésticos. Então, todo empregador terá que disponibilizar um cartão ponto ou um caderno ponto, uma folhinha de ponto, que o empregado vai marcar toda a sua jornada, o horário de entrada, o seu intervalo, o seu horário de saída. Por que esse controle de jornada é importante? Porque agora nós precisamos contabilizar as horas extras. Então, a única forma de contabilizar as horas extras é saber corretamente o horário que o meu empregado entrou, o horário que ele saiu, o horário que ele fez o intervalo. Então, hoje é obrigatório, todo empregado doméstico terá que anotar lá no controle a sua jornada de trabalho. Direito muito importante. Adicional noturno. O empregado doméstico, anterior à Lei Complementar 150 de 2015, não tinha direito ao adicional noturno. Muitas vezes trabalhava no período da noite, lembrando que empregado doméstico não é apenas aquela pessoa que limpa a minha casa ou que cozinha, mas também a babá, o cuidador de idoso, aquela pessoa que vocês já sabem, que trabalha no âmbito residencial sem fins lucrativos. Então, a pessoa que trabalhar das 22 horas às 5 horas da manhã, ela trabalhou em período noturno, terá que receber um acréscimo de 20% da sua hora normal, que é o adicional noturno. Outro direito muito importante é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que hoje o empregado doméstico tem direito, assim como a multa indenizatória de 40% quando ele for demitido sem justa causa. Sendo proveniente do Fundo de Garantia, o empregado doméstico hoje tem direito ao seguro-desemprego, lembrando que ele tem que trabalhar 15 meses pelo menos para ter direito ao seguro-desemprego e ele receberá apenas 3 parcelas, então é um recebimento reduzido comparado aos demais empregados. Mas fique atento, porque em relação ao seguro-desemprego pode ser uma pegadinha em sua prova, porque os outros empregados devem trabalhar apenas 12 meses para o recebimento do seguro e o empregado doméstico 15 meses. Muito obrigada pela atenção de vocês, ficaram aí as dicas.